Daí pessoal, tudo bom? Para quem não assistiu os outros vídeos que eu gravei sobre o RSVP ainda, eu me chamo Guilherme Five, trabalho na equipe de engenharia de aplicações da Datacom. É, eu já fiz três vídeos, né, mostrando mostrando o exemplo de complementando a explicação do guia de configuração rápida, um segundo mostrando como definir os affinities, né, de acordo com um cenário um pouco mais complexo, porque o cenário de exemplo do guia de configuração ele é um cenário bem simples, né? Então, olhando ali, pode ser que se tenha um entendimento, mas quando se pega um cenário um pouquinho diferente, já surgem algumas dúvidas, né? Então, eu fiz um cenário um pouco maior. Um terceiro vídeo, onde eu mostrei um exemplo, mostrando no CLI, mostrei passando tráfego, comutando o caminho, né? Dos túneis. Mas ainda assim, eu percebi que ainda o pessoal tem algumas dificuldades. Então, conforme foram aparecendo novos cenários, eu gravei mais esse vídeo, pode ser que eu venha gravar outros para mostrar mais exemplos e ir complementando esse entendimento aí, porque de fato não é uma coisa uma coisa muito trivial essa definição dos affinities, tá? Uma coisa que eu queria deixar clara que eu já vi algumas pessoas indo por esse caminho, talvez porque no exemplo do guia mostra um path option usando include e exclude ao mesmo tempo. Só quero frisar que não é obrigatório usar dessa forma. Você pode usar tanto só um include n, como só um include all, como só um exclude n, como usar uma combinação de include n com exclude n para conseguir atingir o objetivo do túnel e seguir aquele caminho pré-estabelecido, certo? Mas para quem está começando, eu sugiro sempre começar com uma opção só, para facilitar o entendimento, certo? A partir do momento que começar a compreender um pouco melhor, talvez com a explicação que eu vou dar aqui agora, já faça um pouco mais sentido, tá? Então aqui eu tenho um cenário em anel e uma conexão aqui que vem pelo meio, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu fiz um path option que vai do switch 1 para o switch 7 aqui, usando include n1, tá? Você pode ver que tem um em todos os caminhos, certo? Então, o que vai acontecer com esse túnel aqui? Ele vai seguir o caminho de 1 para o 2, de 2 para o 8 e para o 7, porque ele é o caminho mais próximo, certo? Se esse caminho cair aqui, se esse caminho aqui ficar down, certo? Se for rompido esse caminho aqui, ele vai seguir esse caminho aqui no sentido anti-horário. E se ainda, enquanto esse aqui estiver down, esse outro caminho cair, e ainda usando esse mesmo path, o túnel vai seguir por esse caminho aqui, tá? Então, com um único path, por exemplo, eu consigo ter essa redundância, né? Claro que aqui eu não consigo tá escolhendo o caminho. Mas, por exemplo, eu posso ter alguns paths configurados, certo? Nem sempre eu vou precisar definir exatamente o caminho que eu quero seguir. E em alguns casos, como esse aqui, por exemplo, pode ser que tenha um caso que eu queira que vá por aqui. Então eu poderia usar esse aqui e eu não precisaria estar complementando esse. Porque aqui está a configuração só do PF, né? Eu não me atendo, o meu objetivo aqui não é mostrar toda a configuração, é mais na parte onde existe a complexidade, que é a definição dos affinities dos links e os paths para compor o túnel, né? Depois tem a configuração do túnel, onde eu vou apontar o IP de destino de onde esse túnel está indo e, e configurar os paths, né, as opções de caminho que eu vou ter para esse túnel. Então, por exemplo, eu poderia ter um túnel só com esse path aqui e teria redundância de 3 caminhos aqui para ele, certo? Eu não precisaria estar colocando outros paths para esse caso aqui, tá? Só que também nesse caso eu já sei que ele vai estar indo por esse caminho, ok? Agora eu vou mostrar uma opção, se eu quiser forçar, né, que seja por esse, ou por esse, ou por esse, para ter outras opções, certo? Então, uma outra coisa também que eu queria dizer é o seguinte, ó, nesses exemplos aqui que eu estou mostrando, a maioria eu estou sempre indo aqui do 1 para o 7, né? Mas na configuração depois tem que ter o túnel do 7 para o 1, certo? E pode ter outras opções indo, sei lá, do 9 para o 4, enfim, aí depende muito de cada cliente, enfim, como é que
como é que é a rede, como é que é a forma de trabalho, né? Então, por exemplo, para esse exemplo que eu estou fazendo, que só estou mostrando o túnel do 1 por 7, eu poderia ter usado affinities bem menores aqui, né? Poderia ter começado lá só com 1, 2, 4, 8. Não precisaria ter usado essa combinação com vários bits aqui. Mas por que que eu fiz isso? Porque eu já estou pensando que e vão ter outros casos, por exemplo, até vou mostrar um outro caso aqui vindo do 4 aqui para o 2. Então, eu tenho que ter opções de bits para poder escolher um cara aqui do meio qualquer aqui, assim, do 5, eu quero sair do 5 aqui para o 10, mas eu não quero que ele vá por aqui. Então eu tenho que sempre ter opções diferentes nos caminhos. Claro que eu não preciso ter a cada link um bit diferente, certo? Mas eu posso ter aí, sei lá, a cada 3, 4, dar uma mudada, por exemplo. Que, por exemplo, se eu sair daqui, ó, não, aqui, ó, por exemplo, do 6, tanto para a direita como para a esquerda, é 2F, certo? Exatamente os mesmos bits. Mas se eu botar aqui uma regra, por exemplo, se eu quero sair aqui para a esquerda, tá? Se eu botar uma regra, exclude N, vamos ver um bit que seja diferente aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, o quinto bit aqui não vai ter nesse cara aqui, ó, por exemplo, certo? Então eu poderia aqui, claro que aqui eu tô pensando só de forma rápida aqui, né? Tem que olhar o resto do caminho se vai dar certo. Mas uma coisa que eu já sei que talvez eu poderia dizer na configuração do túnel do 6 para sair aqui pelo lado esquerdo é exclude N do bit 5, certo? Eu fechei minha tabelinha agora, não sei de cabeça qual que é o bit 5. O X é equivalente. Mas essa é a forma de fazer, entendeu? Então não precisa ser todos os links tendo os bits diferentes. Pode ser que a outra opção de caminho que teria para fazer, se no meio desse caminho, poderia ser um bit aqui, ó. Se aqui tivesse um bit diferente do caminho que tem para ir por aqui, eu já poderia dar um exclude nesse bit, que ele automaticamente não faria esse caminho e sobraria esse caminho e esse caminho aqui. Por exemplo, eu poderia só dar esse exclude que eu falei, exclude no bit 5. O que ele ia fazer? Não vai por esse caminho, ele viria aqui e aí aqui ele tomaria uma decisão. Qual que é o caminho mais perto? Se é seguir por cima ou seguir reto aqui até o equipamento que eu quero, tá? Então, voltando aqui nos exemplos que eu fiz, que são para ir do switch 1 até o switch 7, tá? Então aqui eu tenho o túnel 2, indo do 1 para o 7, que eu usei uma regra exclude N6. O que é o exclude N6? O bit 2 e o bit 3. Aqui, saindo do 1 até chegar aqui, eu não tenho pode olhar aqui que eu não tenho o bit 2 e o bit 3 configurado. Ok? Porém, se eu vier aqui por esse caminho, eu vejo que aqui eu tenho o bit 3, então ele automaticamente já não vai por esse caminho. E aqui, nesse caminho aqui, eu tenho o bit 2, ó. Eu nem preciso olhar para frente, aqui ele tem o 2. Então, naturalmente, ele vai seguir esse caminho aqui verde, certo? Depois, o túnel 3. Eu quero que o túnel 3 saia do 1 e venha aqui no sentido horário, fazendo essa volta aqui até chegar no 7, certo? O que eu fiz aqui? Exclude N44. Então, eu estou de novo excluindo o bit 3, que está aqui, e não tem aqui, neste caminho. Não, na verdade tem aqui nesse caminho sim. Tá, eu vou ter que rever isso aí. Ó, nesse exemplo aqui, eu vou ter que mudar. Então, isso aqui é uma coisa que até foi bom acontecer aqui, ó. Tem que ir testando as condições, né, dos caminhos que eu quero fazer antes de configurar de fato, porque pode acontecer isso. Ó. Aqui eu usei um exemplo que não vale. Certamente tem algum outro aqui que eu consigo combinar com include all. Include all não. Include all é muito específico, né? Ele vai ter que pegar todos os bits. Mas o include N e um exclude N que eu consiga vir por aqui, tá? Eu não vou fazer isso aqui agora, porque às vezes demora um pouco e a minha ideia não é que o vídeo fique muito longo, tá? Eu vou dar uma pensada e depois eu vou... Abaixo do vídeo eu vou colocar o link para fazer o download desse arquivo aqui que eu estou usando, já com a correção aqui desse túnel, certo? Até na descrição do vídeo eu coloco também como é que ficou a correção desse aqui, tá? Para não ficar muito longo o vídeo. Então, o túnel 3 não dá para ser esse exclude N44, porque aqui vai vir certinho. Provavelmente quando eu estava ajustando alguma outra coisa, eu troquei os valores aqui de baixo e não me atentei que aqui eu incluí
o bit 3 que eu tinha excluído aqui, tá? Então esse aqui não tá valendo. E aqui, para fazer o túnel 4, seguindo por esse caminho aqui onde está o vermelho, né? Ele vem aqui no 2 e desce. E o que eu fiz? Exclude N42. Então aqui eu estou excluindo o bit 2, que não tem esse caminho, mas tem aqui, ó. Tá? Então aqui já está fora. Depois eu excluí aqui o bit 2, 3, 4, 5, 6, 7. O bit 7, certo? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O bit 7 está aqui, ó. Então, ele está excluindo o 2 e o 7. Sobrou somente esse caminho aqui. Tá ok? Eu estou incluindo aqui no final do vídeo, eu resolvi editar ao invés de que eu comentei antes que ia colocar só na descrição como que ficou o túnel, o PF indo pelo túnel 3, né? Mas eu achei que, como eu não editei só o PF aqui, eu achei melhor editar o vídeo e eu lembrei que eu esqueci de mostrar um slide, então eu vou estou incluindo isso aqui agora ao final do vídeo. Então eu mantive a configuração que eu tinha falado lá, tá? E só alterei esses dois caminhos aqui que eu tinha mudado um pouquinho antes de começar a gravar o vídeo e me esqueci e não vi que tinha acabado interferindo na configuração daquele túnel. Então eu voltei essa configuração aqui, deixei 2B, tirei o bit 3. Então mantém essa aqui, exclui o 3, que eu estou saindo aqui do 1 para o 7, né? Então eu excluí esse caminho aqui do meio. Então ele poderia sair por aqui ou por aqui. Só que como eu excluí esse último bit aqui, ó, que é o mesmo que esse aqui, certo? Então também excluí esse caminho aqui, restando somente esse caminho aqui por baixo, tá? Então o ajuste que eu fiz foi aqui nesses dois, troquei 2F por 2B. Depois mostrando um túnel de outro equipamento, por exemplo, aqui do 5 indo para o 2, deixa eu ver uma coisa, 1, 2, aqui seria o terceiro, aqui 1, 2, 3, 4, se eu botasse include 1, ele iria por cima aqui, que tem um salto a menos do que por baixo, mas se eu quero forçar por baixo, tá? Uma forma aqui, como eu comentei antes, né, eu procurei ter alguns intervalos com bits que não são em comum com os outros, para poder fazer esse tipo de escolha de caminho, né? Então aqui eu dei um include N 20, certo? E aí ele vai sair do 5 e vai ir por esse caminho aqui, ó, que tem esse bit aqui, ó. Tanto aqui como aqui, tá? Ele vai fazer por aqui e poderia também fazer por aqui, ó. Caso caia, não vai fazer porque aqui não tem esse bit, mas por exemplo, eu poderia ajustar esse valor aqui, ó, porque aí com esse path aqui, por exemplo, se cair esse caminho aqui, eu poderia fazer ele vir por aqui, eu poderia alterar esse valor aqui para um valor que também tenha esse bit setado, certo? Então, com esse único aqui eu conseguiria fazer com que ele viesse por aqui, caso caísse, ele não precisaria ir para o próximo path option configurado no túnel. Ainda com esse path option eu teria essas duas opções aqui, sendo essa daqui o principal caminho escolhido. Tá ok? Valeu, até mais.